Olá, começa agora mais um programa especial da Feira do Livro. Durante os dias de feira, a TV Câmara vai estar aqui na Praça da Alfândega com as principais informações do evento. E mais importante, nós vamos estar aqui conversando com escritores e vereadores da cidade. Nosso primeiro convidado hoje é também um escritor e vereador Adeli Cel, que escreveu o livro Porto Alegre, a Modernidade Suspensa, lançado no ano passado, sendo divulgado aqui na Feira do Livro. Estamos também com quem convidou o vereador para vir até aqui, outro vereador Alceu Brasinha. Vereador, para a gente começar aqui apresentando a obra do vereador Adeli Cel, como é que o senhor acha que a obra dele pode ajudar a discutir os problemas da cidade? Primeiramente, obrigado pela oportunidade e também dizer que eu sou um vereador e tenho uma admiração muito grande pelo vereador Adeli, pelo trabalho, pelo que ele fez, pela cidade, o que ele faz. Diariamente eu tenho essa admiração e nada mais justo convidar um colega vereador que é escritor, vir me ajudar a participar dessa entrevista, porque na realidade eu gosto muito do Adeli e admiro muito o Adeli desde da época que ele era da secretaria da SMIC. E lá eu já tenho acho que uns 2 ou 3 livros dele que já fui presenteado e sempre gostei de ler o livro dele e achei muito importante. E esse dizer que a modernidade suspensa, sabe que, pensando bem, é verdade, Adeli. Está suspensa a modernidade. Pois é, o seu livro tem um sumário bem extenso ali, né, com várias contradições, vários paradoxos, né, a cidade que inclui, exclui, a cidade que também é formal, mas ao mesmo tempo é informal. Por que a modernidade suspensa? Primeiro agradecer ao Brasinha pelo convite de compartilhar esse programa. Nós estamos exatamente olhando para um dos monumentos da modernidade do Rio Grande do Sul. O memorial, o antigo prédio dos Correios, tem como autor uma das figuras mais importantes da arquitetura de Porto Alegre, que é Theodor Wiederspan, que também é o autor de muitas das edificações que a gente vê aqui no centro de Porto Alegre, mas a mais emblemática para mim é o velho Correio, hoje o memorial, que faz frente exatamente aqui para a nossa Praça da Alfândega. E aqui sob o lilás dos jacarandás e o amarelo dos nossos ipês, na frente do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, nós temos o exemplo da modernidade em Porto Alegre. Podemos inclusive ao nosso fundo ver o prédio da antiga alfândega, hoje prédio da Receita Federal, que também é outro monumento da modernidade. E ao longo dos anos, Brasinha, nós fomos vendo que Porto Alegre foi criando não só uma arquitetura moderna, mas monumentos importantes. É só passar ali na frente, na Praça da Matriz, a gente vê aquele monumento ao Júlio de Castilhos, que na verdade é um monumento ao positivismo na cidade. E ao longo dos anos nós fomos perdendo muito dessa modernidade. Nós no início dos anos 70 destruímos parte da Rua da Praia. Eu só quero lembrar, Brasinha, o livro do Nilo Ruschel, que se chama Rua da Praia, que na verdade é um pouco da história de Porto Alegre. E nós perdemos todas essas características ao desfigurarmos completamente a Rua da Praia. E no meu livro a gente trata de bairros da cidade, como o 4º Distrito, que também ficou desfigurado ao longo do tempo. Se nós formos olhar no próprio 4º Distrito e no bairro Floresta, nós temos vários exemplos de arquitetura. A própria Fiatesse, né, Brasinha, ali na Voluntários, que hoje, felizmente, está sendo recuperado por uma grande empresa, que vão ter 2 torres, mas todo o prédio histórico está preservado. O senhor fala no livro também que Porto Alegre nunca teve um planejamento, tanto urbano, quanto ambiental, quanto econômico, né? E que mesmo assim a cidade foi se ajeitando como dava, né? Mas sem nunca ter uma identidade única. O que se pode fazer daqui para diante para que a cidade cresça de uma maneira organizada? Esse eu acho que é o grande debate que a Câmara de Vereadores terá que fazer. Na futura administração, independentemente de quem chega à Prefeitura, nós temos que discutir a Secretaria Municipal do Planejamento, a SPM. Eu acredito, o Brasinha participou comigo de um grande debate que foi feito na gestão do Sebastião Melo lá na Câmara, que nós discutimos a Porto Alegre do futuro. Naquele livro, por exemplo, nós apontamos a necessidade de termos um Instituto de Planejamento Estratégico para Porto Alegre e a região metropolitana. Eu acho que sem planejamento estratégico não tem
urbanidade. A cidade ela se perde na vontade do capital, na vontade da economia e não do planejamento das cidades. Nós temos cidades que têm um planejamento moderno, como é o caso de Curitiba e de Belo Horizonte, que são cidades mais novas do que Porto Alegre, maiores hoje do que Porto Alegre, né? E maior não quer dizer muita coisa, porque eu prefiro uma Porto Alegre com 1.410.000 habitantes, com uma sustentabilidade, uma inclusão social, como nós estamos conseguindo hoje na cidade, do que uma cidade necessariamente grande, exuberante. Mas nós temos que pensar um pouco na Buenos Aires, que preservou muito os seus monumentos, preservou muito a sua arquitetura. O mesmo caso nós temos aí na cidade de Montevidéu e outras cidades. Eu particularmente admiro que vocês dois tenham se juntado aqui para falar do futuro de Porto Alegre, porque são de partidos diferentes, têm trajetórias diferentes, mas na hora de pensar o futuro de Porto Alegre tem que deixar as diferenças de lado, não é, vereador? Com certeza, e a gente pensa junto, é a mesma coisa que o gremista e o colorado. Se chegar a essa hora, tu tem que pensar junto, é para a comunidade, é a cidade que cresce. E eu quero mais uma vez falar do Adeli, porque o Adeli sabe realmente dar um show. Fazer uma entrevista de 1 hora, 2 horas e tem assunto. E aí conhece a cidade. Eu acho que não tem um vereador que é mais conhecedor da cidade, dos locais, de toda a cidade, do bairro. Enfim, esse homem eu admiro muito, porque quando ele faz o livro, pode ter certeza absoluta que o Adeli está pensando no futuro e pensa que Porto Alegre tem que avançar cada vez mais. E aí vem cada vez, sabe, se diz, a grande cidade, as grandes metrópoles precisa de coisas turísticas, monumentos, enfim, tudo que proporciona a cidade ficar mais bonita. E ele mesmo há poucos minutos agora deu uma aula aqui de flores, enfim, o homem sabe bem. Eu tenho certeza absoluta que eu fiz um convite certo para o homem certo, para o escritor certo, para o vereador certo, que cuida da cidade. Eu costumo dizer que ele é o xerife da cidade. Pois é, esse conhecer a cidade é fundamental, né, vereador? Cada vez mais acho que as pessoas têm que se apropriar da cidade, assim como o senhor faz, que é caminhando, olhando, vendo o que restou e o que ainda se pode fazer. Não, exatamente, nós aqui estamos próximos da ladeira da General Câmara, que era outra rua encantadora junto com a Rua da Praia, e nós vamos recuperá-la pelo projeto Monumenta. Vai ter uma abertura dela da Mauá até a Biblioteca Pública, que é outro prédio do modernismo brasileiro, gaúcho, tá? E apenas com um carro passando e a calçada largada, e vamos recuperar na esquina da ladeira com a Rua da Praia aquilo que foi antigamente o Largo dos Medeiros. Ou seja, é uma Porto Alegre revisitada com um olhar moderno, sem perder, evidentemente, essa característica de preservar o passado, porque a preservação do passado também é uma coisa que eu considero fundamental. Pois é, tu falas em moderno, né, em modernidade suspensa, mas a gente está em uma época em que muita gente já fala em pós-modernidade, em desorganização dessa modernidade mais fixa, né? Como se pode lidar com isso nos próximos 50, 100 anos em Porto Alegre? Eu tenho um pouco de dúvida sobre a questão da pós-modernidade. Eu acho que nós ainda não estamos numa era que tenha superado a modernidade. Nós estamos num mundo contemporâneo em busca de uma identidade, né? Eu acho que a pós-modernidade que nega a história, ela não se achou. E por isso que eu acho que isso que o Brasinha acabou de colocar. Nós precisamos sempre tentar juntar as pontas da história, do passado com o presente, o contraditório, tá? Porque nós tivemos aqui, né, Brasinha, alguns embates, por exemplo, sobre a Orla. Nós dois votamos, de partidos diferentes, sustentamos a revitalização do Cais Mauá. Porque, na verdade, uma cidade moderna não pode estar de costas para o rio. Nós hoje estamos de costas para o rio, nós não temos essa cultura da água, nós não temos essa cultura de utilizar essa maravilha que é o nosso Guaíba. Agora com o catamarã que liga Porto Alegre a Guaíba, nós estamos, por exemplo, recuperando aquilo que foi o primórdio da modernidade, que foi a navegação, tá? Com um barco a vapor e depois com um barco a motor. Então nós estamos, em certa medida, voltando lá ao fim do século retrasado, que é basicamente o início da modernidade. Então Porto Alegre precisa exatamente recuperar isso, fazer, portanto, um vínculo do presente com o passado. Pois é, em algum momento no livro o vereador Adeli fala na possível criação de um instituto, de uma fundação que trate apenas
do desenvolvimento, do planejamento de Porto Alegre para o futuro. O senhor acha que, como parlamentar, é possível trabalhar nesse sentido? Com certeza, eu acho que como vereador e parlamentar, tenho certeza absoluta que eu acho que essa fundação, esse instituto vai fazer bem para a cidade. Porque tu imagina, tu ter um instituto, uma fundação que vai cuidar, na realidade vai cuidar das coisas modernas que acontecem em Porto Alegre. Eu, por exemplo, também, como o vereador falou do Cais do Porto, nós trabalhamos intensamente também no Pontal do Estaleiro, que olha o que foi feito, era um presente para a cidade, né? O vereador Adeli também ajudou a aprovar na época, e simplesmente o prefeito na época não sancionou e foi para uma consulta popular, e lá está jogado, é um depósito de material de obras e a cidade só ia ganhar. Imagina uma Copa do Mundo com o Pontal do Estaleiro hoje pronto, estaria pronto já. O seguinte, a consulta popular entre aspas, porque 2% não tem absolutamente nada de popular. Nós vamos discutir agora novamente uma permuta de terra do Jockey Clube com a prefeitura. Já estou vendo, entende, os guardiões do atraso, entende, questionando isso, que a Assembleia Legislativa aprovou uma permuta de área. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a prefeitura e nós vamos ter algo moderno na orla do Guaíba, com preservação, com sustentabilidade ambiental, econômica e social. Isto é modernidade. Para a gente terminar aqui, vereador, o senhor continua aí divulgando o livro que foi lançado no ano passado, mas vai lançar também aqui durante a feira uma revista sobre os 15 anos das suas legislaturas. Aí. Sim, a partir do dia 10 vai estar disponível a revista também dos meus 15 anos na estande da Câmara. O livro vai estar disponível a partir de hoje aqui na estande da Câmara. E a revista vou fazer um lançamento no dia 10, às 19 horas, no Mercado Público Central, no 2º piso. Tá certo. Vereador, para a gente terminar aqui, um vereador aqui já com 15 anos, o senhor iniciando aí a legislatura, o que o senhor espera para Porto Alegre para os próximos anos? Olha, eu espero que essa cidade e os colegas vereadores botam cada vez melhor os projetos e pensam na cidade, porque a tecnologia chegou e nós temos que avançar, tem que ser moderna a cidade, tem que ter porto bonito, tem que ter restaurante bom, tem que ter hotel bom, tem que ter campo de futebol bom, tem que ter tudo. E eu concordo plenamente e quero dizer para o vereador, estarei no dia lá, no lançamento da revista dele, porque 15 anos de mandato, parabéns, tu merece. Tá certo, então muito obrigada, vereador Brasinha, muito obrigada, vereadora Adeli. Agora você conhece os destaques da Feira do Livro de 2011 na área de livros adultos e também na área internacional. Nesta edição, a expectativa da Feira do Livro é receber mais de 1,5 milhão de visitantes. São mais de 90 expositores. O principal atrativo do evento são as promoções. A estudante de Direito Neuza Borges visita a feira pela primeira vez e procura livros para estudo. É a primeira vez que eu venho, mas eu estou achando os preços bem acessíveis e de cara encontrei um dos livros, já encontrei na promoção. Na feira podem ser encontrados livros a partir de R$1. O vendedor Adalberto Santos, que trabalha no evento há 25 anos, fala que os exemplares em oferta são os mais procurados. Os livros da promoções é que mais procura em questão do custo, né? Do preço que a gente está fazendo. Livros que custam R$70 que a gente vende por R$5, por R$10. Então realmente o pessoal procura, o pessoal vai no saldo. O empresário Kleber de Oliveira busca no saldo os livros de boa qualidade de autores consagrados. Na verdade, nas promoções, a gente procura alguns livros que sejam de boa qualidade, que estejam a preço bastante atrativo. Mas também a gente vem atrás de novidades, aí ver o que há de lançamentos novos. Nesta banca de uma livraria de grande porte, os livros de literatura nacional e internacional são os mais vendidos. Em primeiro lugar é o Steve Jobs, né? A biografia agora que saiu. Sai bastante do Jô, o último As Enganadas. A Marta Medeiros, Feliz por Nada, Humberto Eco, que também é o Cemitério de Praga, está vendendo super bem.
Na área internacional do evento, 15 expositores apresentam obras de diversos países. No estande dedicado à língua espanhola, houve um aumento na procura pelos livros em relação ao ano passado. Comparando com o ano passado, aumentou bastante a procura, 30%. Aqui na área internacional, um dos destaques são os menores livros do mundo feitos no Peru. E um dos menores exemplares é esse aqui, com apenas 1 centímetro por 2. O estande apresenta mais de 300 títulos em 5 línguas. 70 deles são escritos em português. Feitos à mão, a maioria dos exemplares possui 5 centímetros por 6 e custam R$ 22. Os visitantes ficam encantados com as pequenas obras. Eu achei maravilhoso. Quando eu passei aqui na frente, que eu vi, eu entrei e já decidi de cara que ia comprar um, porque eu considero realmente uma obra de arte. Ela me disse que eles são feitos à mão, as capas são todas feitas à mão. E é muito interessante, muito bonito, é um belíssimo trabalho. A vendedora peruana Helena Cuniarati informou que os livros são uma boa opção de presente. Muitas vezes procuram porque os mini livros são de bolso e para um presente diferenciado, na verdade. Voltamos com o programa especial da TV Câmara na Feira do Livro de Porto Alegre. E nosso próximo convidado é historiador, pesquisador, jornalista, tradutor, romancista, professor Juremir Machado da Silva. Lança aqui na Feira do Livro o livro Um Escritor no Fim do Mundo, mais um de seus livros. Quem o convidou para participar conosco aqui do programa foi o também comunicador, vereador Haroldo de Souza. Vereador, o senhor é um grande admirador aí da obra do Juremir. Primeiramente cumprimento a todos, é evidente, né? Eu gosto muito de prestigiar as coisas nossas e principalmente quando as coisas nossas têm talento. E o Juremir prova o seu talento para mim há muitos anos. Antes das pessoas consagrarem o Juremir, eu já achava que ele seria realmente um escritor cínico, muito cínico. De uma ferocidade, mas hoje nós queremos falar aqui daquele que no momento é o maior escritor francês, né? E eu perguntaria já de imediato ao melhor escritor brasileiro do momento, o que ele diz dessa presença ferina do nosso escritor francês, homenageado no seu livro No Fim do Mundo. Isso aí é só fachada ou ele no seu interior é diferente, Juremir? Para complementar, acho que a ironia é um ponto fundamental entre os dois escritores, né? Entre ti e o Michel. É verdade, mas eu queria dizer o seguinte, o Haroldo é bom demais. Eu tive o prazer de trabalhar com o Haroldo, é o maior narrador esportivo do país, sem dúvida nenhuma, não tem ninguém melhor do que ele. E além de tudo tem essa sensibilidade, porque realmente a grande característica do tipo de texto que eu faço é essa ironia cínica, que é também a característica do Michel Houellebecq. Então, eu digo assim, o que nos levou à Patagônia juntos foi o cinismo, foi a ironia, a possibilidade de ficar 8 dias no meio do nada, do gelo, olhando todos aqueles lugares lindos e, digamos assim, duelando a partir de golpes de ironia. Porque a ironia é um troço legal, a ironia permite olhar o mundo de outra maneira, deslocar um pouco, desmontar um pouco as coisas. O Haroldo tem esse olhar irônico, ele tem esse olhar assim, que vai furando as coisas. Ele faz de conta que ele é bonzinho, mas ele é terrível na ironia dele, ele não perdoa ninguém e ele aplica isso no futebol. O que faz com que a narração dele fique deliciosa e é uma narração ao mesmo tempo empolgada e crítica. Só no futebol, na política não tem ironia, vereador? Não, na política não dá para ter ironia, na política dá para aprender com o que eles fazem em Brasília, só isso. Como eu não quero aprender, eu fico no ostracismo. Mas eu perguntaria, 8 dias com essa sumidade francesa, com essa sensibilidade apurada. Mas diz que o homem também canta, Juremir? É cantor? Canta. O homem canta, sabe? E isso me surpreendeu, porque é um sujeito tímido, fechado. Mas aí, à noite, nos restaurantes, ele e a minha mulher. Aí, lá pelas tantas, depois do segundo cálice de vinho, o cara virava imitador. Imitava os grandes apresentadores de programas de televisão da França e começava a cantar. Cantava os clássicos da literatura francesa, Charles Trenet e outros. E depois que ele cantava bastante, contava um monte de histórias, aí, quando a garrafa de vinho já estava liquidada,
ele simplesmente caía em cima da mesa e dormia. E aí a gente carregava para o hotel. A garrafa não, me permita corrigir, mas as garrafas, né? Eu fiquei com vontade de participar de um jantar desse. Eu fui assim discreto, era sempre mais de uma garrafa. 3 pessoas, tem que tomar mais de uma garrafa na Patagônia, né? Ainda mais com aquele frio. Mas, Juremir, não só a viagem foi à Patagônia, mas foi ao fim do mundo, né? O que isso representa para 2 escritores, né? Que estão ali tentando até achar o significado da literatura, né? O porquê escrever. Pois a grande conversa era essa. Por que a gente escreve, não é, Haroldo? Por que o sujeito escreveu um troço que dá trabalho? São horas e horas tentando achar a frase certa. Escrever um livro dá um trabalho desgraçado. E, no fundo, a gente escreve para existir. Para que os outros leiam, para que os outros critiquem, para que os outros aplaudam. É interessante a relação com os outros, com o leitor. O leitor, ele pode ser extremamente elogioso e crítico e pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. E a gente escreve para esse encontro com o leitor. É esse encontro com Haroldo de Souza. Não fossem meus livros, eu não teria essa oportunidade de trocar com o Haroldo e, digamos assim, de ter essa relação que se intensifica. A gente fez isso lá na Patagônia falando de tudo, de pinguins, de lobos marinhos, de filhos, ter ou não ter filhos, de viagens, da própria literatura, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, da paisagem. A literatura dá essa possibilidade de estabelecer uma relação. É interessante também porque, como o Juremir é jornalista, existe essa proximidade na literatura dele, ainda mais que é um relato, né, de falar não só dessas coisas mais filosóficas, mas também das situações políticas do Brasil, da França, da Argentina, né, e o senhor também passa por essas áreas todas. Qual é o sentimento que desperta mais? É exatamente isso. Mas me dá curiosidade assim, a Ilha de Los Lobos, qual é o primeiro sentimento que passa para o ser humano ao chegar naquele pedaço não de terra, né? Naquele pedaço de gelo, de frio, de coisa gélida? O que passa pela cabeça inicialmente ao chegar num lugar desse, Jeremias? É o fim do mundo? A gente fica pensando na relação da gente com os animais. Ali a nossa conversa era comparar seres humanos com animais. Por exemplo, tinha lá os tais dos leões marinhos ou lobos marinhos, é um bicho grandão que fica deitado em cima de um rochedo. Parecia um cara deitado no sofá, estendido no sofá, no domingo à tarde, olhando futebol e tomando latinha de cerveja. Eu tive simpatias por aquele bicho. O Alberto não gostou. Esse bicho aí é de 5ª categoria. Ele preferia os pinguins, que são uns bichinhos simpáticos, queridinhos, que ficam caminhando assim como se estivessem bêbados, frágeis e tal. Ficamos pensando sobre a condição humana, porque no fundo a gente se acha muito diferente dos animais, mas nós somos bem parecidinhos com eles. O Juremir aproveitou durante a viagem também para fazer não só essas conversas, mas entrevistas mesmo com o Michel, né? O que o senhor acha do trabalho do Juremir, da importância do trabalho dele ao levar a literatura e o trabalho dele como pesquisador também para as telas, né? Ele que tem um programa na TV Universitária. Eu acho que o Juremir é uma das figuras mais marcantes nossa, pelo fato de que ele não só é um escritor, como ele é um crítico diretamente do dia a dia de todos nós. Basta ver as crônicas que ele apresenta no Correio do Povo, ali logo na página 2. Todos os dias nós temos uma reflexão a fazer a respeito daquele assunto que ele focaliza ali. Não tem uma sequência. Eu acho que o Juremir vem na cabeça dele e ele senta, não sei. Antes era máquina de escrever, agora nós temos essa história de computador. E vai e no instantinho está pronto. Mas o Juremir me intriga pela maneira cínica, às vezes, com que ele se refere às coisas. E uma coisa que está me intrigando, eu há algum tempo não estou com o Juremir. O que o Juremir pensa da Copa do Mundo no Brasil, Juremir? O que tu pensa de tudo isso que está acontecendo, do seu internacional envolvido com esse problema aí com a Andrade Gutierrez? Qual é o teu visual disso tudo? O amor pelo futebol vai a esse ponto? Eu penso que o Haroldo tinha razão. Eu me lembro das primeiras discussões que tivemos, ainda quando o Haroldo estava na Guaíba, antes dele ir para a Band, e o Haroldo, eu me lembro bem, disse desde o início que era contra a Copa do Mundo aqui. E era contra porque tinha problemas sociais muito mais importantes para resolver e que ia ser canalizado dinheiro para uma coisa que não poderia ser prioritária. Eu, na época, até disse, não, mas todo mundo organiza uma Copa do Mundo, por que o Brasil não pode organizar? E à medida que o negócio foi andando, eu me dei conta que ele tinha razão, porque é um buraco sem fundo, a corrupção começou cedo, as dificuldades são enormes. Aqui em Porto Alegre está parado e o Internacional se entregou para Andrade Gutierrez. A FIFA enfiou goela abaixo, a CBF enfiou goela abaixo, o Internacional está de joelhos para Andrade Gutierrez. Se Andrade Gutierrez não levar tudo que ela quer, não tem Copa do Mundo no Beira-Rio.
já estamos aqui numa divagação a lá o seu livro, né? Mas para a gente terminar, a minha última dúvida é por que um escritor no fim do mundo e não 2 escritores no fim do mundo? Eu sou um cara modesto. Eu fui acompanhar o Michel Houellebecq, que é uma sumidade internacional. Eu sou, assim, um candidato a escritor e ele é um escritor consagrado. Então eu não quis me dar esse papel assim. 2 escritores no fim do mundo era muito para minha bola. A gente não concorda, né, vereador? Acho que tá um escritor de mão cheia. Mas isso é evidente que sim. Eu não consigo entender a inversão de valores. Nós temos, por exemplo, o escritor Paulo Coelho. É o xodó do mundo, não é nem o xodó dos brasileiros, que aí eu entenderia, mas ele é o xodó do mundo, ele vende livro na Índia, vende livro na África, e nós temos aqui o Jerônimo Machado da Silva. São coisas que são inexplicáveis na vida, né? Agora, da minha parte, para finalizar, Juremir, você, 238 páginas desse livro, que está tendo uma saída extraordinária, 238 páginas, qual é o tempo que você leva para chegar ao final? E esse é a sua melhor obra ou sempre é a próxima? Eu cheguei em muito pouco tempo, não consegui parar de ler antes de terminar. Para escrever eu levei 5 meses, porque eu voltei da Patagônia muito mobilizado com isso e tratei de escrever. Agora, dizer se é a melhor obra eu não tenho como dizer, a obra é que nem filho, a gente não diz assim, este é o meu melhor filho, todos os filhos, tu és pai, sabe, todos os filhos são... Eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja assim. Todos os livros são como os filhos. A gente não classifica, a gente gosta de todos da mesma maneira. O texto sabe mais que o autor, né? Então eu quero agradecer, vereador Haroldo, por ter convidado o Juremir para participar aqui conosco. Obrigada, Juremir, pela disponibilidade. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre uma das áreas da feira que mais cresce aqui no evento. É a área infantil. Você vai conhecer as opções para quem recém chegou ao mundo das letras. Lugar para brincar, ler e sonhar. Instalada às margens do Guaíba, a área infantil ocupa os armazéns A1, A2 e A3 do Cais do Porto. Comparado com a idade da Feira do Livro, que acontece há 57 anos, o setor ainda é uma criança. A área infantil foi criada em 1996, quando o evento passou a receber recursos através da Lei Nacional de Apoio à Cultura. Desde então, o espaço faz sucesso entre os pequenos. Quando a pergunta é qual é a parte mais legal da feira, eles já têm a resposta pronta. Os livros. Aqui tem um monte de livro. No evento onde as estrelas são os livros, as crianças são cercadas de estímulos para desenvolverem o hábito da leitura. A boneca que eu usava cintilante vestido prateado rodopiou graciosamente na estante. A melodia, conforme a qual pequena bailarina executava os movimentos, estava agora tão fraca que Chopin precisou inclinar a cabeça em direção à caixinha de música. Nicole veio à feira acompanhada pelo pai. A menina visita o evento desde que tinha 4 anos de idade, quando ainda estava conhecendo as letras. Agora, aos 10, ela procura entre as bancas livros com histórias de terror. Porque eu sinto medo, de aventura. Por que tu gosta de ler? Porque a gente se diverte e aprende. Mas não são só as crianças que se divertem. Os livreiros também aproveitam a alegria da área infantil. Eu adoro trabalhar com eles porque a gente brinca, a gente faz piada. Eles estão com o nome no crachá, assim, o Manuel. Eu digo, tu não viu o Manuel por aí? É eu aqui, tio. Ah, que coincidência, me veio esse nome na cabeça. Claro, tá um nome bem grande ali, mas é brincadeira. Então eu gosto de fazer isso com eles. As bancas são cheias de cores e livros com diversos formatos para atrair a criançada. Além disso, é montada uma intensa programação, oferecendo peças de teatro, contação de histórias, exibição de filmes e bate-papo com autores. Eu acho as atividades paralelas muito importantes porque é para a formação. Qualquer atividade cultural vai, de uma forma, servir para um futuro de uma criança. Durante o tempo em que os livros tomam conta do Cais do Porto, o local recebe a visita de escolas da capital e do interior. É uma forma de quebrar a rotina da sala de aula. Eles sempre têm a oportunidade de assistir uma peça de teatro, um contato com a cultura, um contato com os escritores, que eles curtem muito esse espaço. E principalmente é muita oferta de livros, é um contato especial.
Programa especial da TV Câmara na Feira do Livro de Porto Alegre termina aqui. Amanhã a gente volta com mais informações direto aqui da Praça da Alfândega. Não esqueça que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvcamara@camarapoa.rs.gov.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.